Boa noite, pessoal. Então, boa noite. Começando, então, o encontro de hoje. Hoje falaremos sobre o capítulo 10, no nosso livro-texto. O capítulo 10, ele trata sobre a teoria macroeconômica, em específico, o mercado de bens e serviços. E a intenção é fazer a transição entre o cálculo numérico, lá da contabilidade social, para a apresentação de como esses agregados macroeconômicos são formados, no sentido de entender quais são os mecanismos que causam esses agregados econômicos. Então, a gente vai fazer um passeio pelo capítulo 10, né, nesse sentido de tentar explorar de uma forma um pouco mais didática do que o que está escrito no nosso livro-texto, né, explorando o que, de fato, a gente tem que trazer, né, junto do nosso conteúdo, está ali disponível no nosso Siscad. Beleza? Então, o que é, né, esse aporte teórico da macroeconomia? Então, vou virar aqui um pouquinho para vocês acompanharem o quadro. Aí me ajudem aqui a ter como referência se vocês estão conseguindo observar o que está sendo escrito, né? Então, a macroeconomia se ocupa, a teoria macroeconômica se ocupa do estudo de mercados agregados. Não sei se vocês lembram da microeconomia, em que a microeconomia ela se ocupava do estudo de mercados específicos, né? Vamos falar do mercado do produto X, do produto Y, da concorrência entre esses produtos, né? A macroeconomia vai entender os mercados a partir do ponto de vista do agregado deles. Então, a gente não está falando mais de produtos que são complementares ou produtos que são substitutos. Porque no nível agregado, a gente não tem isso. Não tem rivalidade nem complementaridade entre os bens. Então, eu vou só falar os mercados aqui que a gente vai trabalhar na teoria macroeconômica. Então, o primeiro mercado nosso é o mercado. Estão vendo? Me Sim. confirmem aí, mercado Sim, de trabalho, onde a gente define nível de salários e nível de emprego. Todo mercado, pessoal, tem dois elementos importantes de definição. Um preço de transação nesse mercado e uma quantidade que é negociada nesse mercado, de um determinado produto. No mercado de trabalho, o preço é o salário. E a quantidade desse mercado é a quantidade de trabalhadores empregados. Outro mercado importante para a teoria macroeconômica, o mercado de bens e serviços. O mercado de produto, mercado de produtos que podem ser bens, são físicos, né? E o mercado de serviços, que não podem ser estocados, né? Tem essas diferenças entre bens e serviços ali. Então, todos os bens e todos os serviços estão reunidos no mercado só. E o preço desse mercado aqui é o nível geral de preços da economia. É como se a gente pudesse fazer uma média de preços entre todos os bens e serviços. Esse vai ser o preço desse mercado. A quantidade desse mercado vai ser o nosso
produto. Lembra lá da contabilidade social? É o nosso PIB, a quantidade de bens e serviços, que ela é negociada a um determinado preço, determinado nível de preço, nível geral de preço. Um outro mercado que a teoria econômica se ocupa é um mercado de capitais. O que é o mercado de capitais? Se esse aqui ficou meio malandro, né? O mercado de capitais é aquele mercado em que ocorrem as aplicações financeiras em ativos que podem ser ações, né? Que podem ser debêntures. Vocês vão aprender mais sobre debêntures e ações na contabilidade, né? Então, no mercado de capitais, também nós temos as aplicações em títulos públicos, né? Então, o mercado de capitais é um mercado também em que existe um preço, né? Então, você pode ter ali uma cesta de investimentos. Pensem só na bolsa de valores. A bolsa de valores é o mercado de capitais, né? Então, a bolsa de valores de São Paulo, a Bovespa, por exemplo. Por que que a gente fala que a Bovespa subiu ou caiu? Vocês já se perguntaram isso? Por que que o Ibovespa, que é o índice, ele sobe ou desce? O que que é o Ibovespa, por exemplo? Alguém aqui sabe ou já se perguntou isso? A gente vê no nosso cotidiano, nos jornais, o Ibovespa subiu, caiu. Tá, mas o que que significa ele subir ou ele cair, né? Quando você compra uma ação, essa ação pode subir ou cair. O que que sobe ou cai numa ação? O preço dela. O Ibovespa é um preço também. É o preço do quê? Lá em 47, né, foi formada uma carteira de aplicações no mercado de ações, né? E aí você forma esse mercado com algumas ações que são mais negociadas, que são mais, têm mais liquidez, que pagam mais dividendos e tal. E você escolhe, né, com base nesses critérios, uma carteira com várias ações, né, de várias empresas. Quando essa carteira tiver o preço dela aumentado, né, embora você possa ter lá algumas ações que estão caindo, mas ações que podem estar subindo mais do que a queda das outras ações, né? Então, um movimento compensa o outro e no final pode ser que você tenha uma carteira que esteja sendo mais valorizada. Quando o preço dessa carteira lá de 47, é hipotético até, se valoriza, o Ibovespa sobe. Por que que sobe? Porque é dinheiro. O preço dessas ações subiu. Então, a bolsa sobe. Se essas ações se desvalorizam, a bolsa cai. Quando eu falo a bolsa subiu 5% num dia tal, significa que os preços, em média, subiram 5% das ações negociadas em bolsa. Ah, a bolsa caiu 5%.
significa que o preço, em média, das ações negociadas em bolsa caiu 5%. De algumas ações que são selecionadas. São chamadas blue chips. E aí você tem uma ideia de preço, que é esse índice do mercado de capitais, e a quantidade, que é o volume de negócios. Por dia, quantos reais passam na Bolsa de Valores de São Paulo? Quanto que vocês acham que é? Milhões. Quanto você falou, Marcos? Milhões. Milhares de milhões, né? São bilhões que passam todo dia na Bolsa de Valores de São Paulo. Bilhões. Eu acho que hoje deve estar em torno de 20 bilhões de reais que passam todo dia na Bolsa de Valores, que estão aplicados, que entraram ou que saíram da Bolsa, né? Se tem muita ação sendo comprada, a Bolsa sobe. Se tem muita ação sendo vendida, né, sendo desistida, né, a Bolsa cai. Todo o mercado é assim, oferta e procura. Se tem mais oferta do que procura, o preço de uma coisa cai. Então a bolsa cai também. Se tiver muita gente ofertando ações. Se tiver muita gente procurando ação para comprar, o preço da ação sobe. E aí o mercado vai subir também. Qual outro mercado que a gente tem? O mercado de moeda. O que o mercado de moeda faz? Ele também pode ser chamado de mercado bancário. Existe o Banco Central, que é o banco dos bancos, e existem os bancos comerciais. O mercado de moeda estabelece como preço dele a taxa de juros dos títulos públicos. E, por outro lado, estabelece uma quantidade, a quantidade de moeda em circulação. Quando os juros aumentam, os bancos compram mais títulos. Ou seja, eles trocam dinheiro que eles têm por títulos públicos, porque vai pagar mais juros. O que eles fazem? Tiram dinheiro e colocam títulos. Quando o Banco Central quer enxugar o mercado, quer tirar dinheiro de circulação, ele aumenta juros. Aí os bancos vão comprar títulos. Quando ele quer inundar o mercado de dinheiro, ele abaixa os juros. Aí os bancos não vão comprar títulos públicos, vão ficar com mais dinheiro à disposição para financiar o consumo, o investimento, né? Então, esse é o mercado de moeda ou também o mercado bancário. E o último mercado que nós temos de grande importância na macroeconomia é o mercado de divisas. Ou o mercado de câmbio. O que o mercado de divisas faz? Ele estabelece como preço dele uma taxa de câmbio. Pode ser a taxa de câmbio real-dólar, por exemplo. E o que ele estabelece como quantidade dele? A quantidade de moeda estrangeira
que o Banco Central vai ter à disposição. Por exemplo, com o câmbio real-dólar, nós estamos ali quase a R$ 6 para um dólar. Existe, em contrapartida desse preço, existe uma quantidade de dólar que o Banco Central tem. Quando o câmbio está em, por exemplo, 3, existe uma outra quantidade de dólar que o Banco Central vai ter à disposição. A ideia é, de acordo com cada nível de câmbio, existe um nível de quantidade de moeda estrangeira em circulação. Todos esses mercados aqui, eles se afetam. E hoje, com uma economia digitalizada, esses mercados se afetam quase que automaticamente. Eles vão se ajustando quase que em tempo real. A teoria macroeconômica, ela utiliza aquele princípio chamado ceteris paribus. Então, quando a gente está analisando um mercado, vamos supor que o mercado de bens e serviços, a gente está supondo que os outros mercados estão parados, eles estão suspensos, eles não estão em movimento, eles estão em equilíbrio, ou eles estão em estado estacionário. Então, são esses os principais mercados da macroeconomia. Eu vou retomar com vocês rapidamente a teoria dos mercados. Como que o mercado opera, como que ele funciona, oferta e demanda, algo que recupera alguns conceitos lá da microeconomia. Mas agora a gente vai trabalhar de uma forma um pouco mais aprofundada. O mercado de bens e serviços, o mercado de bens e serviços, ele vai ter um preço, P, e uma quantidade. Todo mercado tem essas duas formas aqui. Esses dois elementos a serem definidos. O que é o preço do mercado de bens e serviços? É o que a gente chama de nível geral de preços. Então é como se fosse o preço médio de cada mercadoria vendida. Qual que é a quantidade? A quantidade desse mercado é o PIB do país. Aí a gente vai falar de oferta agregada e de demanda agregada. Porque a gente está falando de um mercado que não é de um bem ou de um serviço específico, mas de um mercado que agrega todos os bens e todos os serviços que são negociados dentro de um país para a produção do PIB. Ok? Lembrando da microeconomia. A oferta, o que era na microeconomia, pessoal? A quantidade de produtos no mercado? Que as empresas colocam para vender. Era isso. Beleza. E o que é demanda? A procura pelos produtos? Beleza. Isso aí. A gente pode escrever isso aqui como produção
isso aqui como despesa. Para simplificar. Qual que é a relação da quantidade que as empresas colocam, os empresários, a gente está falando de agregado aqui, que os empresários colocam para vender, a quantidade de bens e serviços que os empresários colocam para vender, qual é a relação entre essa quantidade e o preço, o nível geral de preços? Essa quantidade aumenta ou diminui com o nível geral de preços? O que acontece? Quando o preço aumenta, a quantidade que vai ser colocada, que vai ser ofertada pelo empresariado, aumenta ou diminui? E aí? Diminui? Suponha que você seja a empresária em questão. Se o preço do seu produto está aumentando no mercado, isso é um incentivo para você colocar mais produtos à venda ou o contrário, para você retirar produtos do mercado? Colocar mais produto à venda. Colocar mais produto. Entendeu, Marinês? Sim, é que eu estava pensando já por outro lado. Eu falo, depende da demanda, né? Você vai colocar bastante produto, depende Uhum. né? Quando a gente está analisando aqui a oferta, a gente esquece a demanda. Nosso empresário aqui, nosso empresariado aqui no nosso estudo macroeconômico, o empresariado ele é míope para a demanda. Ele não quer saber se o preço de mercado está aumentando por causa da demanda. Se o preço de mercado está subindo, ele vai lá e produz mais para vender mais. Né? Nesse caso aqui. Então, a produção tem uma relação com o preço, que é uma relação positiva. O que vocês acham da despesa? Qual é a relação da despesa com o preço? Pensa no consumo. O consumo aumenta ou diminui quando o preço de mercado aumenta? Nesse caso, diminui. Certo? Diminui. A relação despesa-preço, ela é negativa para a demanda. E aí é por isso que a gente tem... Vocês não conseguem ver aqui, peraí. Muito pequenininho. A gente tem um gráfico aqui, preço e quantidade. A nossa produção, preço, ela é positiva. Se ela é positiva, recuperando a microeconomia aqui, então ela tem esse formatão aqui, essa direção. Essa é uma direção positiva em relação ao preço. Então, as quantidades que aumentam em relação ao aumento do preço, vê que as duas coisas estão aumentando. Então, a quantidade 1 aqui, preço 1. Aí a gente tem a quantidade 2, preço 2. Quantidade 3, preço 3. Vocês estão vendo que as duas coisas aumentam junto.
né? Então, isso é uma relação positiva, tá? Agora, a demanda tem um formatão contrário. É uma relação preço-quantidade diferente, inversa. A demanda tem esse formato aqui. A quantidade, ela aumenta, porque aumenta para a direita aqui, né? Isso aqui é zero, que é a origem do gráfico. Ela aumenta se o preço estiver caindo. Ó, quantidade 1 aqui, preço 1. Quantidade 2, preço 2. As quantidades estão aumentando, o preço está caindo. Se o preço aumentar, as quantidades vão para trás aqui, vão diminuir também. Então, a gente entendeu que preço e produção tem uma relação positiva, despesa e preço tem uma relação negativa. Beleza. Como que isso funciona em termos agregados, pessoal? Em termos agregados, era só a gente... A nossa quantidade é o PIB. Ao invés de a gente colocar o Q aqui, a gente escreve o termo que foi colocado para a gente lá no capítulo 9. Y. Então, é Y, a nossa quantidade, que é o PIB do país, e o preço, que é o nível geral de preços. A demanda, a gente já sabe que é assim, né? E a oferta, a gente sabe que é assim. Daí a gente tem um equilíbrio, bem onde as duas se encontram. Esse equilíbrio aqui, ele vai dar para a gente um PIBzinho de equilíbrio. E vai dar para a gente um nível geral de preços. Vou fazer um asterisco aqui para indicar que é o equilíbrio. E aqui é um E de equilíbrio. Esse é o mercado de bens e serviços. O que é a nossa despesa, pessoal? Lembrem lá do capítulo 9, a despesa agregada, ou o PIB na ótica da despesa. Qual que é a formulazinha dele? É o DA. Caída, Isso. né? Uhum. A fórmula. Confundi É. aqui. Foi mal. Você lembra do PIB, do cálculo do PIB na ótica da despesa? Qual que eram os componentes da despesa? Lembra lá da despesa interna bruta? Professor, é aquele C mais I mais G? Isso, exatamente isso. Aham. Consumo, investimento, gastos do governo. E o último elemento ali que você não colocou é a balança comercial. Exportações menos importação. Tudo isso é despesa. É gasto. Quanto mais você gasta, maior é o seu PIB. A ideia é essa. E a produção, pessoal? Produção depende do quê? Professor, a da produção, eu não entendi como é que é a pergunta.
A gente sabe que os componentes da despesa são os gastos. E os componentes da produção são quais? Os investimentos. O investimento pode ser um componente da produção, mas ele também é um componente da despesa, né? Gasto com investimentos, né? Para ser didático esse modelo, a gente opera da seguinte forma. Pera aí. Oferta agregada depende do quê? Primeiramente, depende de preço. Se o preço estiver bom, a oferta agregada vai aumentar. Então, nível geral de preço. Ela tem uma relação positiva com o nível geral de preço. Beleza. Ô, professor, a câmera tá baixa. Ah, é. Deixa eu voltar aqui ao parâmetro dela normal. Estão vendo agora? Estão, né? Então, a primeira coisa que a oferta agregada depende é de preço. A segunda coisa que a oferta agregada depende, custos. Custos dos fatores de produção, custos financeiros com financiamentos, com vendas, com estoque, custos logísticos. Os custos, eles têm uma relação negativa com a oferta agregada. E a produtividade dos fatores de produção. Se a produtividade aumenta, a oferta agregada aumenta também. Uma relação positiva. Então, uma relação positiva com preço, uma relação negativa com custos e uma relação positiva com produtividade. A demanda agregada, em relação a preço, a gente já sabe que ela tem uma relação negativa com preço. Que mais que a demanda agregada tem? As despesas agregadas dependem do que mais? Professor, compra de produto, essas coisas assim, vai na despesa? Vai na despesa. A gente trabalha com a ideia de que a oferta depende de tudo isso aqui de coisa. Mas a demanda depende só de preço. Na teoria macroeconômica é isso, por enquanto. Sabendo disso, a gente pode começar a trabalhar um modelo chamado modelo keynesiano. O modelo keynesiano tem um nome vindo de Keynes. Keynes foi um pensador da economia, embora ele não fosse economista, fosse estatístico. Ele elaborou uma teoria sobre como se dá o equilíbrio macroeconômico de diferentes países. E como, por exemplo, é possível gerar um equilíbrio macroeconômico com o desemprego. Uma coisa que na teoria econômica anterior a ele era uma coisa muito controversa.
O que hoje para a gente é claro que é possível gerar um equilíbrio macroeconômico com o desemprego, né? A gente está com 14% de desemprego, né? Mas até 1936, essa ideia de equilíbrio com desemprego era uma noção muito polêmica na teoria macroeconômica. Então, a gente sabe que a oferta agregada depende de preço, depende de custos, depende da produtividade dos fatores de produção. E a nossa demanda agregada, que é o conjunto de despesas que nós temos, consumo, investimento, gastos do governo e balança comercial, dependem de preço, do nível geral de preços da economia. Beleza. Que outra coisa o modelo keynesiano faz para a gente? Ele vai dizer o seguinte, que no curto prazo, a oferta se comporta em uma determinada forma. Então, nível geral de preços, produto. A oferta agregada vai ter esse formato aqui em L. Lembrem-se desse formato. Deixa eu explicar o que é esse formato. Um L deitado. O que é esse formato? Vocês vão ver no livro texto que tem esse formato lá e lá não está explicando muito bem o que é isso. De onde que sai isso? O gráfico está aparecendo aqui para mim como se ele tivesse pontilhado. Para vocês tá assim também? Não, tava reto. Tava reto? Tava reto? Beleza, deixa eu fazer de novo. Vamos colocar aqui quantidade, que é o nosso PIB, preço, que é o nível geral de preços. A oferta, ela pode ter aquele formato lá, assim, né? Ascendente, que é uma relação positiva com preço. Mas ela pode assumir também duas formas extremas em relação ao preço. A primeira forma é essa aqui. O que significa uma oferta assim? A gente não consegue estabelecer uma quantidade para esse nível de preços. Parece que existe uma quantidade infinita para um determinado nível de preço. Nenhuma quantidade que a gente estabelecer aqui embaixo vai ser suficiente para alterar o nível de preço. Parece que o nível de preço está fixado num ponto, nesse nível aqui. Nesse caso em que a gente não consegue estabelecer uma quantidade para um determinado nível de preço, ou seja, as quantidades flutuam infinitamente em relação aos preços da economia, a gente fala que a elasticidade da oferta em relação ao preço é zero. A gente não consegue estabelecer uma quantidade de acordo com o nível de preço. Então, no curto prazo, no modelo keynesiano, a gente tem isso. O nível de preços, ele é fixado. Nível geral de preços da economia. Produzindo muito ou produzindo pouco, tanto faz o nível de preço. A oferta agregado, em qualquer nível que ela tiver, ela não afeta preço nessa economia. Ela pode produzir muito ou pouco. Ela não vai alterar nível de preço. Agora a gente tem um outro caso extremo.
que é o caso em que a gente tem uma oferta totalmente vertical em relação às quantidades. O que significa? Significa agora que a gente tem uma quantidade fixa. Ela está fixada em relação aos preços. A gente não consegue estabelecer um nível de preços para essa quantidade. Qualquer que seja o preço, preço 1, preço 2, preço 3, a quantidade ofertada é a mesma sempre. Nesse caso, a gente fala que a elasticidade antes era zero, então deixa eu voltar lá depois. Aqui ela é zero. É inelástico em relação a preço. Não tem variação. Se ela for para o lado aqui, vamos supor, se ela for para o lado, vai ter uma variação de produto. Vamos supor aqui, vai de 1 para 2. Fixado aqui. Aumentou a oferta. O nível de preços vai continuar variando infinitamente, não vai acontecer nada com a oferta. A oferta vai ficar fixada. Aqui a gente fala que a elasticidade é zero. Ela não se movimenta com nada em relação ao preço. Ela é indiferente a preço. Naquele caso anterior, Ô, professor, por acaso tem algum exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor? pensem num. Vamos pensar no caso de um produto que seja extremamente raro, que independe do preço de mercado, você não vai ter mais desse produto na economia. O preço pode oscilar, maior ou menor, mas a quantidade desse produto ela é fixa. O petróleo é assim. O petróleo no mundo tem a sua produção fixada através da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que acontece? A OPEP, ela fixa uma produção de petróleo durante um período. O preço do petróleo vai ser só derivado da demanda por petróleo. Se a demanda por petróleo for alta, como é alta agora, no momento de recuperação econômica, o preço do petróleo vai aumentar. No momento em que a demanda por petróleo diminui, pensa, por exemplo, na substituição de veículos que usam a gasolina por veículos elétricos. Então, isso vai diminuir a demanda por petróleo. O preço internacional do petróleo vai diminuir, né? Então, a quantidade de petróleo produzida, ela está fixada. A única coisa que vai alterar preço é a demanda, né? Esse seria um mercado para explorar esse exemplo. Existem mercados que Ficou também... mais claro agora, professor. Obrigada. Beleza. Qual outro exemplo que a gente poderia dar, pessoal?
Só consigo pensar nesse agora. Professor, carros, aqueles carros que é edição limitada também. Também, tá Sim. certo. Por exemplo, a Kombi, né? Quando lançou aquela Kombi, que é a cinza, saiu acho que poucos modelos só feitos, né? Aí o pessoal foi comprando. Aí acabou, né? Acabou. Ué, uma obra de arte, por exemplo, é isso. É. A quantidade dela está fixada. O que vai fazer ali a diferença de preço, se está mais alto ou mais baixo, é a demanda. Não vai ter uma oferta maior ou menor daquela obra de arte. Ela é só uma. É a demanda por ela que vai alterar o preço dessa obra de arte. Então, são essas coisas extremamente exclusivas, limitadas, raras, que são um exemplo melhor dessa oferta inelástica. Vamos voltar ao exemplo da elasticidade máxima da oferta. Qual seria o exemplo de mercado que a gente tem específico que teria isso para a gente? Um mercado extremamente sensível a preço, pessoal. Qual seria o exemplo? Uma oferta extremamente sensível ao preço. Professor, como assim sensível ao preço? Sensível, por exemplo, você tem uma grande quantidade que você pode ofertar de um produto. Se o preço aumentar um pouquinho, você joga uma quantidade enorme desse produto no mercado. Se o preço diminui um pouquinho, você recolhe. Se antes a gente estava falando de exemplos que eram extremamente limitados, raros, exclusivos, Gasolina? Não. a gasolina a gente não tira do mercado, né? Vamos pensar, por exemplo, produtos agrícolas, uma safra inteira. O tomate. O tomate, beleza. Se o preço do tomate ele não for o suficientemente bom para o retorno que o produtor agrícola espera, o que ele faz com o tomate? Ele pode parar de produzir ou retirar do mercado? Ou jogar na beira da estrada, como a gente já viu em alguns casos. Ah, igual hoje, jogaram leite na frente da Energisa, leite que O estragou. que é moralmente repudiável, né? Com um monte de gente passando fome, as dificuldades todas que a gente vê no cotidiano, moralmente essa atitude ela é repudiável, mas economicamente significa isso, uma oferta que é extremamente sensível ao nível de preço. A Pode ser rentabilidade os produtores de grãos também, soja, milho, que estocam esperando melhorar o preço. é exatamente esse o É, exemplo. igual o milho, quando aumenta, né? Diminui, o pessoal compra para armazenar, né? E isso, para vender no momento mais propício. Entendi. Aqui a gente está falando de bens que existem aos montes. Não tem exclusividade, não tem uma característica singular, não são estratégicos, né? Não tem peculiaridade.
são itens que possuem baixa diferenciação, né? Esses são os produtos cuja oferta ela é extremamente sensível a preço, né? Os outros itens componentes dessa oferta, por exemplo, produtividade e custos, a pessoa que faz esse tipo, o empresário que produz esse tipo de produto, já está na eficiência máxima dele, está utilizando melhor maquinário agrícola, os melhores defensivos, ele está produzindo algo que existe em grande quantidade e depende exclusivamente de preço para ter a rentabilidade dele. Se o preço quebra, ele quebra junto. Ele não consegue ser mais eficiente, ele não consegue fazer nada diferente. No curto prazo, ele não consegue alterar nada da estrutura produtiva dele. Então, ele vai depender de preço. Então, ele é... Ficou parecendo um sutiã, né? Peraí. É um símbolo de infinito. É um 8 deitado. Elasticidade infinita. Se o outro era zero, porque não mexia de lugar, esse outro aqui mexe completamente de lugar em relação ao preço. Tanto é que nem dá para estabelecer uma quantidade aqui, né, em relação a preço. O preço está fixo num patamar e as quantidades aqui estabelecidas nesse nível de preço são infinitas. É aqui, ó, deixa eu fazer aqui pontilhado para vocês. Essa quantidade 1 aqui, essa quantidade 2, essa quantidade 3, todas elas estão no mesmo nível de preço. Então, a oferta não altera em nada o nível de preço. As empresas não têm poder de mercado para alterar o nível de preço negociado no mercado. É isso. As empresas são só tomadoras de preço. Nesse caso, elas não decidem nada de preço. Agora a gente pode voltar ao nosso modelo keynesiano. Deixa eu fazer maiorzinho um pouco. Então a gente tem aqui produto. E aqui preço. Produto aqui na horizontal, nível geral de preços na vertical. E aí a gente tem a nossa curva de oferta. Oferta agregada. Ela tem esses dois extremos. Vou fazer aqui. O que significa? Que em determinado momento ela é extremamente elástica ao preço e em outro determinado momento ela é completamente inelástica ao preço. Ela não varia de acordo com o preço a partir de um determinado momento. Em um momento aqui, a elasticidade dela é infinita. E nesse momento aqui, a elasticidade dela é zero. Ela tem esses dois momentos ali. Beleza. A oferta agregada tem esse formatão de L deitado. A demanda agregada continua sendo naquele formato que a gente conhece da microeconomia.
Demanda agregada está aqui. Demanda agregada cruzou com a oferta num ponto, que é um ponto de equilíbrio, porque há o cruzamento entre oferta e demanda agregada. Esse cruzamento vai dar para a gente um produto de equilíbrio, um PIB. Hoje o PIB do país, hoje não, hoje é 2021. Qual que é o PIB de 2020, pessoal? Vocês fizeram um exercício lá junto comigo. Qual foi o PIB de 2020? Um valor, professor? Isso, o número. Tinha dado 7,716, eu acho. 7 trilhões, né, de reais. É isso aqui. Se a gente descontar de 7 trilhões de reais o nível geral de preço, a gente vai ter o produto real, né? Então, aqui a gente tem um produto de equilíbrio. O que acontece? Esse produto de equilíbrio aqui vai dar num ponto de encontro entre demanda agregada e oferta agregada. O que acontece aqui? Se demanda agregada passa aqui, deixa eu tentar fazer. Demanda agregada. Um, dois. Vocês estão vendo aqui ainda no gráfico? Sim. Sim. Beleza. Se a demanda agregada passa nesse ponto aqui, nesse ponto a oferta mudou de formatão. Antes ela estava completamente deitada e agora está completamente em pé. O que isso significa? Aqui significa que demanda agregada é igual a oferta agregada, nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui também significa isso. Qual que é a diferença agora? Nesse ponto aqui, a gente tem o PIB chamado potencial. PIB potencial. Ou seja, é o máximo que a gente pode produzir na economia. É nesse ponto. Onde a oferta agregada se encontra com a demanda agregada, bem nesse pontinho aqui. Onde a oferta agregada muda de direção. Esse é o produto máximo que a gente pode alcançar. E por que ele é o produto máximo que a gente pode alcançar? Se a gente pega a diferença entre esses dois pontos, fazer até com outra cor. Vocês estão vendo o azul ali? Sim. Beleza. Essa diferença aqui entre esse ponto aqui, que é o ponto 1 de equilíbrio, para o ponto 2 de equilíbrio, é a taxa de desemprego que a gente tem nesse ponto aqui, para esse produto que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente tem hoje 14% de desemprego. Significa que seria 100% o pessoal empregado e aqui 86% do pessoal está empregado. 14% de desemprego, né? Então dá uma diferença de 14%.
Se a gente produzisse 14% a mais do que a gente produz hoje, a gente estaria em pleno emprego, né? Então, existe uma diferença entre o que há efetivamente hoje, no curto prazo, e aquilo que haveria no curto prazo se a gente produzisse no nosso máximo possível. Isso aqui a gente também chama de hiato. Hiato é essa diferença entre o efetivo e o potencial, né? Entre aquilo que há e aquilo que haveria, né? Entre o máximo possível. A partir desse ponto aqui, tem que estragar o desenho aqui. A partir desse ponto aqui, de equilíbrio, se a demanda cresce de novo, demanda agregada 3. Se a demanda cresce de novo, vocês podem ver que a quantidade não vai aumentar, a quantidade de produto. Só o que vai aumentar é preço. Aqui a gente tem um P1 e agora a gente tem um P3. Qualquer ponto de equilíbrio aqui nesse momento da curva de oferta agregada só vai aumentar preço. Qualquer ponto aqui de equilíbrio, quando a oferta agregada está deitada, vai aumentar PIB. PIB real. Quantidades, volume de produção, volume de vendas, volume de despesa. Quando a oferta agregada está completamente deitada, qualquer encontro entre oferta e demanda vai gerar um aumento de quantidades. Quando a oferta agregada está completamente em pé, inflexível, insensível a preço, né? Insensível nesse sentido de alteração de quantidade, qualquer equilíbrio entre oferta e demanda, além desse ponto aqui, vai aumentar só preço. Não vai mudar a quantidade. A demanda agregada só tem poder de aumentar quantidades quando a oferta está deitada. Quando a oferta está em pé, a demanda agregada só aumenta preço. Como é que está o entendimento aqui, pessoal, dessa parte? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês de uma forma mais particular. Vamos pegar só aquele momento em que a oferta está deitada. E a gente pega a demanda agregada aqui. Nesse ponto aqui de intersecção, a gente tem um PIB de equilíbrio a um determinado preço. Se, por exemplo, o consumo das famílias aumenta, ou o investimento privado aumenta, ou os gastos do governo aumentam, ou a balança comercial aumenta, a
demanda agregada vai aumentar também. Demanda agregada 1, demanda agregada 2. Vai aumentar a demanda agregada entre um ponto e outro. O que vai acontecer? O nível de preços vai permanecer o mesmo, né? Lembrando que a oferta agregada, nesse caso aqui, ela é completamente elástica. Então, não vai acontecer nada com o preço, mas vai acontecer tudo com o PIB real, volume de produção, volume de vendas, volume de despesa, volume de renda, né? Então, o aumento da demanda agregada, nesse momento aqui em que a oferta é totalmente elástica ao preço, vai aumentar produto, vai aumentar volume do produto. Agora, se a gente pega naquele momento ali em que a oferta agregada ela é inelástica ao preço, e a gente tem a demanda agregada aqui. Demanda agregada nesse nível de produto aqui. E lá no caso, esse nível de produto é o produto potencial. P, que o nosso livro texto vai trazer. Há um nível de preços de equilíbrio. Se consumo aumenta, se investimento aumenta, se gasto do governo aumenta, se balança comercial aumenta, o que acontece com a demanda agregada? Ela vai aumentar. Se desloca positivamente. Demanda agregada aumentou. Só que o nível de produto está no potencial. Ou seja, a economia já está produzindo no máximo dela. Se aumentar gasto e tudo mais, e a economia não tiver como produzir mais, o que vai acontecer com o nível de preço? Vai aumentar. Então, o nível de preços vai para cá. P1, P2. Então, no momento em que a oferta agregada ela fica completamente inelástica ao preço, qualquer aumento de demanda não vai aumentar produto, vai aumentar só preço. Não gera mais emprego, porque todo mundo está empregado já. Pensa numa produção fixa. No caso aqui, eu tinha falado para vocês da obra de arte, né? Deram um exemplo do carro, né? Das edições limitadas. Se a demanda por esse produto aumenta, você não tem como produzir mais desse produto. O que vai acontecer? Você vai simplesmente aumentar o preço desse produto, né? É o que acontece na economia quando a gente já está produzindo o máximo que a gente pode. Não tem de onde tirar mais. O produto já chegou no seu nível máximo. E aí, qualquer aumento de procura pelo produto só vai aumentar o preço. Beleza? Entenderam isso? Positivo, professor. Chegar na prova lá, quero ver, hein? Então, assim, dependendo, pode até faltar produto no mercado se o PIB não atingir o ponto de equilíbrio, ou eu estou entendendo errado? Pode faltar.
pode faltar. Por exemplo, vamos supor que o PIB já esteja, a produção já esteja no máximo possível. E a demanda aumenta. Para não faltar produto, você tem que aumentar o preço. Se você não aumenta preço, vai faltar produto. Pega o óleo de cozinha. Ou o arroz também, feijão. Tá tudo caro, né? Carne, por exemplo. Pega a carne. Corte de primeira da carne. O que é o mecanismo de preço? O que ele faz? Para não acabar completamente o produto, o mecanismo de preço, né, de mercado, faz com que o preço aumente conforme aumenta a demanda, né? Mas se o preço não aumentasse e a demanda aumentasse, ia faltar carne no mercado. Seria esse o caso se o preço não aumentasse. Aí a alta do preço acaba reduzindo o consumo, né, de todo mundo, né? E aí tem mercadoria no mercado, mas não tem demanda para essa mercadoria, porque o preço está muito alto. É uma forma de ter o produto no mercado, não faltar, né? Mas também não tem o consumo para ele, né? Em alguns lugares, por exemplo, em alguns momentos específicos, há políticas de controle de preço. Mantém o preço baixo, mas e ajusta salário das pessoas lá para cima. Foi o que aconteceu nos anos 80 aqui. Para combater a inflação, fizeram controle de preço e gatilho salarial. O que era o gatilho? O gatilho era um reajuste automático de salários, né, que era feito a cada 2 meses, 3 meses e tal, que reajustava os salários ao nível de inflação, para não ter perda do poder de compra. E seguravam os preços. Então as pessoas recebiam um salário e iam gastar tudo no mercado, porque precisava fazer estoque em casa. O que acontecia? O preço congelado e os salários corrigidos pela inflação geravam uma demanda imensa. E os preços congelados, o que acontecia com essa demanda enorme? Acabava o produto, prateleira vazia de mercado, escassez, não tinha mais produto. Isso pode acontecer se existe o controle de preço e o gatilho salarial, então está dado que vai ter escassez, vai ter falta de produto no mercado. Se, por exemplo, avisassem você que amanhã o preço da carne ia estar congelado, ia estar congelado em 20% a menos do que ele está hoje, o que você ia fazer? Correr para comprar. Correr para comprar, só que não ia ser só você, ia ser uma multidão. Geral. Por exemplo, isso acontece com gasolina sem imposto, aqueles dias promocionais. As pessoas vão abastecer. Imagina agora que a gasolina está R$ 6. Se você pudesse abastecer a R$ 4,80, né? Uma vantagem, 1,20 por litro a menos, né, de desconto. Tá bom. Em comparação a R$ 6, né? Tá ótimo. E vem reajuste amanhã, viu, gente? Só para avisar. No nosso modelinho aqui macroeconômico, então a gente vai ter uma oferta agregada que tem esses dois momentos. Tem nível de preço, tem o produto, ficou um Y muito zoado.
e vai ter uma demanda agregada cortando aqui a oferta agregada em algum ponto desse. Então, a gente tem a demanda agregada e tem esse momento aqui. Opa, demanda agregada não. A gente tem o produto de equilíbrio e o produto que a gente chama potencial. Então, esse é o primeiro gráfico ali que vocês vão encontrar, né, no nosso capítulo 10. Esse gráfico aqui é o gráfico do mercado de bens e serviços, que é o mercado que vai definir PIB. Porque é o mercado que trata, né? A gente lembra aqui do capítulo 9, da mensuração do PIB, né? Essa mensuração do PIB é sempre relativa a bens e serviços que são comprados, que são fabricados, né? Então, o primeiro gráfico ali que a gente tem é esse. E aí ele vai explicar os componentes do PIB de forma teórica, né, da demanda agregada ali, de preferência, né, já que ficou muito em cima, né, para quem está vendo, né? A demanda agregada, ela é formada por consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais balança comercial. Vocês lembram que balança comercial é a diferença de exportação e importação, né? Vou só escrever BC agora. Quer ver o Czinho menor aqui para não confundir com o consumo das famílias. Balança comercial. Essa aqui é a nossa fórmula da demanda agregada, que a gente conhecia lá no capítulo 9 como despesa. Despesa interna, despesa nacional, já é conhecida nossa, né? O que é o consumo das famílias? A gente sabe que o consumo das famílias é o gasto que as famílias fazem comprando bens e serviços das empresas. Só que elas compram como, pessoal? Através da renda, não é? Isso. Então, o C, que é o consumo das famílias, a gente pode traduzir como uma função matemática. Essa função, ela é uma função, é um Czinho da renda mais uma constante, que a gente chama de consumo autônomo, um C0. Ela é uma função positiva da renda. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, um gráfico C em função da renda. A nossa função consumo seria nesse formato. No intercepto aqui a gente teria, a gente teria o nosso consumo autônomo. Autônomo por quê? Porque esse consumo vai ser explicado por períodos anteriores de consumo que não dependem da renda exclusivamente, né? E esse ângulo é o nosso Czinho. Vou fazer maior ele. Essa angulação é o nosso Czinho. Essa é a função consumo das famílias. Quando a renda aumenta, o consumo aumenta também.
É isso que essa função está dizendo para a gente. Está dizendo que o consumo em um determinado momento ele é função da renda desse mesmo momento. Então, se a renda aumenta, se o PIB aumenta, o consumo vai aumentar também das famílias. Então, existe um efeito, né, cumulativo. Se o PIB hoje está crescendo, o consumo está crescendo também. Mas o consumo futuro também vai crescer. E a renda futura também vai crescer. Então, uma coisa empurra a outra. Uma espiral. Conseguiram ver isso? Se a gente pensar em termos individuais, é assim: nosso salário aumenta, nossa capacidade de consumo aumenta com isso também. Né? Se o nosso salário aumentar R$ 1.000, talvez a gente não gaste tudo em consumo, mas uma boa parte disso a gente vai consumir. Às vezes a gente consome até muito mais do que esse aumento de salário, né? Mas essa é a nossa função consumo. O investimento, ele tem uma relação com a renda. Se o PIB aumentar, a gente investe mais. Pode ser. Se o PIB aumentar, nossas expectativas, ou as expectativas do empresariado, vão ser melhores no futuro. Ou seja, o PIB aumenta, o consumo vai aumentar, então compensa investir para produzir mais. Pode ser. O investimento, ele é um elemento particular porque ele tem um efeito tanto sobre a demanda agregada, porque ele é um gasto, mas ele é um gasto feito para aumentar a capacidade produtiva. Então, ele também tem um efeito sobre a oferta. Né? Eu acho que o João tinha comentado isso na oferta. Né? Então, a particularidade do investimento é essa, mas a gente não vai entrar nisso agora. Para todos os efeitos, investimento é uma variável dada para a gente, constante. A gente não trabalha aqui, a gente não trabalha ainda com nenhuma variável explicativa do investimento. O investimento ele está fixado em um determinado valor, e independe da renda. Tá? Gastos do governo, mesma coisa. Não depende do PIB. Está fixado em determinado valor de acordo com a estrutura administrativa, de acordo com a quantidade de benefícios, de auxílios, de pensões, de aposentadorias. Né? Então, os gastos do governo estão fixados em um determinado nível. Né? A balança comercial, que é igual a exportações menos importações, a gente vai pensar da mesma forma. Que esse item aqui está fixado num determinado valor, que não é a renda do país, que não é o PIB do país. Tá? Então, a partir desse quadro de variáveis que nós temos aqui, a única variável que é explicada pela renda é o consumo das famílias. Então, essas outras aqui compõem aquilo que nós vamos chamar de gastos autônomos. Um azão. Então, vai ser investimento, mais gasto de governo, mais balança comercial. Vai ser um azão. Gastos autônomos. Né? Deixa eu perguntar para vocês, retomando aqui o capítulo 9. Renda, a renda pessoal, nem a renda de um país. A renda pessoal, ela é igual a consumo mais o quê, pessoal? Se eu não uso tudo em consumo, o que é o outro
agregado que eu tenho? A poupança? Poupança. Então, eu tenho uma renda que ela pode ser usada como consumo e o resto, o resíduo, é poupança. Mas a gente sabe também que existe uma identidade com a poupança. Quem que faz essa identidade com a poupança? Identidade ex post com a poupança. Quem que é igual à poupança? É o que sobra? Não sei. Sabe, pô. A poupança é o que sobra, beleza. Essa parte tá ok. Mas pensando não só no que sobra, pensando. Opa, você ia falar alguma coisa, Gabriel? Como se fosse uma reserva. Sim, a poupança é isso. Mas o que que é igual à poupança? Qual que é o outro agregado macroeconômico que tem o mesmo valor que a poupança? É investimento? Investimento. A gente sabe que S é igual a I. Beleza. Então a gente pode substituir. Y é igual a C mais I. Beleza, nada demais ainda. Tranquilo. Só usou a identidade aqui que foi dada para a gente. Considerando uma economia só com dois setores: famílias e empresas. Né? Agora, existe uma coisa chamada efeito multiplicador de gasto. O que é isso? Se eu aumentar o gasto em 10%, em quanto que eu vou aumentar a renda? Aí você fala assim, em 10% também, professor. Será que é só isso? Existe uma coisa chamada efeito multiplicador de gasto. Dependendo do quanto que eu vou consumir da minha renda, é possível que 10% de aumento do gasto autônomo aqui, que no caso é só investimento mesmo, que 10% de aumento no investimento signifique mais de 50% em aumento da renda. Existe um efeito multiplicador de gasto. Por que que esse efeito multiplicador existe? Ele existe porque, se, por exemplo, for dado um incentivo a investimentos em setor que emprega muita gente, tipo construção civil, petroquímico, mineração, né? Setores que empregam bastante. Isso significa que vai haver mais salários vão gerar mais consumo vai gerar mais renda. E essa geração a mais de renda pode ser bem maior do que aquilo que foi gasto em investimento. Por exemplo, gastos do governo em educação, em ciência e tecnologia. Esses gastos podem ser mais do que compensados no futuro, por conta do efeito multiplicador. Quanto maior o nível de escolaridade, quanto maior o investimento em ciência e tecnologia, maiores serão as oportunidades de trabalho em setores que pagam salários melhores. E mais empregos com salários melhores significam mais consumo, né? Significa um padrão de consumo mais elevado também. Significa maior arrecadação de impostos, significa maior produção também de bens tecnologicamente mais avançados. Então, uma coisa leva a outra. É uma roda da economia.
Então, existe um efeito multiplicador. Como é que a gente descobre esse efeito? Matematicamente. Mas é bem simples. Se eu quero trabalhar com variações, eu quero saber qual é a variação da renda de acordo com a variação do investimento. Eu preciso, então, incluir variação aqui. Variação em matemática, ela é dada por um símbolo que é assim, delta. Né? Então, eu quero saber qual é o delta y, que é o delta c mais delta i. Coloquei delta em todo mundo aqui. Continua igual a equação, não mudou nada, só coloquei o delta. Beleza. O C, qual que era a função do C que eu tinha colocado para vocês aqui anteriormente? O C, ele era uma função da renda, né? Lembra disso? Ele é como um Czinho de Y. Ou seja, se, por exemplo, a renda... Vamos colocar números baixos aqui, bem tranquilos aqui de trabalhar. Se y é igual a 100, C é igual a 0,8 de 100, C é 80. Y é C, é 100, C é 80. Quanto vai ser a poupança? 100 menos 80. Poupança é 20. O C é uma função do PIB. Se o PIB aumenta, o C vai aumentar na mesma proporção em que o Czinho indicar para a gente. O Czinho, ele pode ser um número qualquer. Ele vai indicar para a gente quanto que o consumo vai variar em relação à renda. Qual vai ser o nível de consumo em relação à renda. Sabendo disso, sabendo que a C é uma função da renda, vamos substituir aqui. Substituímos. Beleza. O C vai variar porque a renda aumentou? Se o Czinho era 0,8, se a renda aumentar de 100 para 200, esse 0,8 modifica? Não. Ele vai ser 0,8 ainda. Né? Não vai mudar. O que vai acontecer? Deixa eu fazer aqui em cima onde eu terminei aqui embaixo. O Czinho não tem variação nenhuma em relação à renda. Ele permanece estático, ele é um valor. Ele é um valor que vai indicar para a gente quanto que a gente consome da renda. Pode ser 0,1, pode ser 0,9, pode ser toda a renda, e aí não tem poupança nenhuma. Ele pode ser um valor 1. O C está entre 0 e 1. Esse Czinho aqui. Czinho.
Czinho está entre 0 e 1. Mas ele nunca é igual a 0, nem é igual a 1. Mas ele está ali, entre esses dois valores. Ele é a porcentagem da renda que você vai consumir. Ele não vai variar de acordo com a renda. Ele vai variar de acordo com o padrão de consumo que a sociedade tem. São outros elementos. Então, a gente pode colocar assim. Essa função a gente pode rearranjar. Bom, tudo que tem y, eu vou jogar para a esquerda. E o que não tem y, eu vou deixar aqui mesmo. Então, eu vou ter ΔY, isso aqui vai passar negativo, menos Czinho, ΔY, igual a ΔI. Pessoal, vocês lembram de fator comum? Da operação chamada fator comum? É sim, mas eu nunca aprendi direito. Fator comum é o seguinte, a gente tem dois termos aqui, o ΔY e o menos C ΔY. O fator comum nesses dois termos é o ΔY. Aí eu separo o ΔY. Separei. Abro parêntese. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada termo desse e vou dividir por ΔY. ΔY por ΔY é a mesma coisa que x dividido por x, por 1 dividido por 1, 2 dividido por 2. São dois termos iguais. Uma coisa dividida por ela mesma sempre dá 1. Né? O sinal aqui é negativo, vou manter negativo. Agora eu tenho menos C, agora eu tenho C ΔY dividido por ΔY. O que eu vou fazer? Eu risco ΔY e ΔY. Sobrou só o C. Agora, o que eu faço? Vou rearranjar. Isso aqui está multiplicando, né? Eu vou passar para cá dividindo. ΔY é igual a ΔI dividido por 1 menos C. O que significa isso na teoria macroeconômica? Que a variação da renda ela é explicada pela variação dos gastos. No caso, o gasto único aqui que a gente tem é o investimento, dividido por 1 menos C. Quanto maior é o consumo, maior vai ser o efeito multiplicador. Vou mostrar isso para vocês. Deixa eu só terminar de rearranjar aqui. Um desses 3 pontinhos aqui significa então. Né? Então, nós temos que ΔY é igual. Se eu quiser rearranjar isso aqui, só para ficar mais visível, se eu estou dividindo por 1 menos C, é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 1 menos C. Ó. Quatro dividido por 5 é a mesma coisa que 4 vezes 1 sobre 5. Mesma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Exatamente isso. Estava dividindo por 1 menos C. Agora está multiplicando por 1 sobre 1 menos C. Isso aqui
é o importante disso. A gente fez toda essa conta aqui para chegar nesse 1 sobre 1 menos C. Esse é o efeito multiplicador de gastos que diz para a gente qual no final vai ser a variação da renda. Vamos voltar aqui com o exemplo numérico, né? Porque fica só na abstração matemática. Vamos voltar para o exemplo numérico. Onde que a gente acabou? A gente acabou nessa expressão aqui. Delta Y, ou seja, variação do PIB, é explicada pela variação do investimento multiplicada aqui pelo multiplicador keynesiano, ou multiplicador de gastos. Vamos supor o seguinte: a nossa função consumo ela é igual a Czinho Y. Chutem um valor de 0 a 1 para o nosso Czinho aqui. Dê um valor para mim. 0,7. 0,7. Então, Czinho é 0,7. O que significa isso? Quantos por cento da renda que vai para o consumo, pessoal? É 80%. 70. Ah, tá. Então 70. Né? 0,7, 70% da renda que vai para consumo. Achei que era para falar uma aleatória. Chuta um valor para mim de investimento. Até 1? Ah, não. Vamos colocar até 100. Vamos colocar 100. Tá bom. Agora vamos pensar uma variação desse valor aqui. De 100 aumentou para quanto? Para quanto ali? 210. 210. Olha, bem específico isso aí, viu? Mas de 100 vai para 210. Aumentou isso tudo aqui. Aumentou 110, né? Quanto que vai aumentar a renda? A gente fala assim, vai aumentar em 110, né, professor? Aumentou o investimento em 110. E aí, será? Vamos lá. Variação da renda é igual a variação do investimento. A variação do investimento é 110, vocês estão vendo? 210 menos 100. 210 menos 100. Valor final menos valor inicial. Então, é 110. 110 multiplica 1 sobre 1 menos Czinho. O Czinho, o João deu aqui que é 0,7. Então, 1 menos 0,7. Variação da renda vai ser 110. Quanto que dá aqui embaixo? 1 dividido por 0,3. Né? 3,33. Quanto? 3,33333. Faz a conta aí para mim. Quanto que é 110 dividido por 0,3? Faz aí, professor. Professor, 366,66. 366. É, Ou seja, com uma variação de investimento de 110, o PIB cresceu 366. Isso aqui é por conta desse multiplicador de gastos.
Se a gente fosse falar lá em termos de contabilidade social, aumentou 110 no investimento, vai aumentar 110 na renda. Beleza. No cálculo do PIB. Tá ok. Mas aqui na teoria macroeconômica, esse aumento do investimento tem que ser pesado pelo valor do multiplicador keynesiano. Mas por que isso? Lembra o seguinte, lá na contabilidade social, você calcula depois que o período terminou. É o que a gente chama de ex post. Aqui na teoria macroeconômica, você está calculando enquanto as coisas estão acontecendo. É o que a gente chama de ex ante. Isso aqui, as coisas estão acontecendo ainda. É um durante. Não é um após. Então, esse multiplicador tem um efeito durante. Né? Durante assim, a geração da renda. Né? Então, vocês viram que para um aumento de investimento de 110, a gente tem uma variação de renda de 366. E isso é um multiplicador de gastos. Também conhecido como multiplicador keynesiano. Foi ele que elaborou, foi o Keynes que elaborou essa ideia de multiplicador de gastos. Vocês vão perceber o seguinte, quanto maior for o Czinho, maior é o efeito multiplicador. Se o Czinho for 0,8, façam a conta aí para mim. Mantém todos os dados, só o Czinho que vai para 0,8. Quanto que é o efeito multiplicador? Calculem aí. A variação de investimento é a mesma, 110. Qual vai ser a variação da renda? Vamos lá. E pessoal, e aí? Dá quanto isso, pessoal? 110 dividido por 0,2. 550. 550. Você vê que a mesma variação de 110 no investimento, agora como o valor do Czinho aumentou em 10%, né, foi de 0,7 para 0,8, o multiplicador de gastos aumentou de 366, né, no final, a variação de renda de 366 aumentou para 550. O multiplicador ficou maior ainda. E se a gente pegar um Czinho aqui de 0,9,
O multiplicador vai ser maior ainda. Pegar 0,99, maior ainda. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso? E aí, pessoal? Quietinhos. Ou seja, quanto maior o consumo em relação à renda, maior o efeito multiplicador que os gastos vão ter, né? Então, por exemplo, se uma determinada sociedade consome 90% da sua renda, maior vai ser o efeito que os gastos autônomos, né? Investimento, gasto do governo e balança comercial vão ter sobre a variação da renda. Mas a renda vai crescer. Agora, em sociedades que têm uma renda elevada já, que o nível de consumo médio da sociedade é menor, porque as necessidades básicas, né, estão satisfeitas, né, um padrão médio de consumo está satisfeito na sociedade, então são países mais desenvolvidos, por exemplo, o efeito multiplicador é menor, porque em média essa sociedade consome menos da sua renda do que em comparação com países menos desenvolvidos. A gente consome uma parte maior da nossa renda do que em relação ao Japão, por exemplo. Então a gente tem um efeito multiplicador maior do que o deles, mas eles investem um volume muito maior do que o nosso. Então isso acaba compensando o fato que eles têm um efeito multiplicador menor. Então você pega os países menos desenvolvidos ainda. Você pega países da África, né, da África subsaariana, por exemplo. São países que consomem muito da sua renda, que a média da sociedade consome muito da renda. Tem um efeito multiplicador muito alto, muito maior do que o nosso. Só que investe um volume muito menor da renda também. Tem muito menos gasto, muito menos despesa, né, do que o nosso país. Então tem o efeito multiplicador é maior. Porém, a variação dos gastos autônomos é menor. Então, quanto mais avançado é um país, mais mais o seu padrão de consumo assim, satisfaz, né, as necessidades médias da população, menor vai ser o efeito multiplicador. O que o Keynes colocou como sendo o paradoxo da pobreza em meio à riqueza, né? Quanto mais rico é um país, menor é o efeito multiplicador dos seus gastos. Quanto mais pobre é um país, maior o efeito multiplicador dos seus gastos. A questão é, o país rico investe muito mais do que o país pobre, né? Esse é o paradoxo que ele encontrou. Vocês vão perceber que isso é um bom andar ali no capítulo 10. Tá? Isso que a gente passou hoje é bastante coisa do capítulo 10. Tá?
tá? Foi um passeio, assim, grande. Né? Mas eu vou retomando essas coisas. A gente vai entrando nos pormenores ali nas aulas subsequentes, né? Por isso que é importante que vocês tenham entendido essa questão do equilíbrio no mercado de bens e serviços, aquele formato da oferta, né? E entendido essa questão do multiplicador de gastos. Há alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Eu acho que não nesse instante. Acho que o senhor deve passar alguma lista de exercícios, né? Sobre o capítulo 10 também, Claro. como os outros. Eu acho que durante surge a dúvida. Enquanto faz a lista. Então, ex ante, né? Talvez surja a dúvida, né? Ex post a gente já... Só depois, então. Nesse caso. Tranquilo é uma palavra muito forte. É, né? É. Mas eu gostei aqui que houve a participação, né? Houve uma interação maior mesmo. Bom, eu vou encerrar então a nossa gravação.